Vamos elevar nossas vibrações, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e sermos gratos por podermos estar hoje aqui e aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Agradecer também aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para nos receber, nos possibilitando o equilíbrio físico e espiritual. Mestre, nós, na condição de aprendizes, que já despertamos para a necessidade do progresso, somos gratos pela oportunidade que nos dá de aprendermos através das palestras, dos estudos, a importância dessa doutrina para nos esclarecer, nos mostrar que só o trabalho no bem, a luta constante contra as nossas imperfeições, nos trará a luz necessária para seguirmos a nossa trajetória evolutiva de uma forma cristã, amena e acolhedora. Muito obrigado por tudo que nos dás todos os dias. E te pedimos, fica conosco hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. E hoje quem vai trazer os ensinamentos de Jesus para nós é a nossa irmã Silvana Calabreia. É nossa amiga já de longa data. Ela frequenta a Sociedade Espírita Mensageiros da Paz, no Rebouças, é coordenadora de estudos, palestrante. Silvana, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. No livro Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos vem nos contar que naqueles dias Jesus e seus discípulos estavam em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade próxima do Mar da Galileia. Devem lembrar da passagem em que Jesus andou sobre as águas até o barco dos apóstolos que estava no meio de uma tempestade. Ele acalmou a tempestade. Pedro quis ir até Jesus. Jesus falou: venha, Pedro. Mas Pedro deu até alguns passos sobre a água, se desequilibrou, acabou afundando. Jesus o salvou, voltaram para o barco e voltaram para Cafarnaum. Todo lugar onde Jesus ia, muita gente ia até lá para vê-lo, para ver seus milagres, para obter cura. E ali não foi diferente. As cidades ao redor, as vilazinhas ao redor de Cafarnaum, todos acorreram. Cafarnaum estava entupido de gente. E um grupo específico buscou por Mateus. Mateus era judeu, como todos, mas ele era cobrador de impostos. E não era bem visto pelos outros judeus. Por quê? Esses impostos que ele recolhia eram para os romanos. E os romanos, naquela época, estavam escravizando os judeus. Então, Mateus não era muito bem visto. Ainda assim, Jesus o recebeu, o acolheu e ele seguiu Jesus. Como Mateus tinha um salário bom, ele tinha uma casa confortável ali em Cafarnaum. E esse grupo foi até a casa de Mateus. Eles queriam saber um pouco mais sobre o Evangelho, para que mais tarde eles pudessem praticar direito aquele Evangelho.
Mas Mateus estranhou o pedido deles e falou assim: afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros de boa vontade que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação que vos encontrais? E olhou para 3 deles que ele conhecia pessoalmente e falou assim: que poderás realizar, Lisandro, aleijados como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os 3 ficaram muito magoados pelas palavras rudes de Mateus e por ele ter exposto os 3 na frente de todo mundo. Afinal, Jesus não disse que iria recolher todos para que trabalhassem juntos, seriam acolhidos. E Mateus, sendo assim tão intransigente, mas foram embora pensativos. Naquela tarde, Jesus iria falar com todos os que estavam ali em Cafarnaum. E ele escolheu um lugar alto, onde ele pudesse ser ouvido e visto. Ouvido, eu já mudei 2 palavras numa, né? Ouvido e visto por todos, inclusive pelos seus discípulos, porque ele sabia que os discípulos ainda não estavam prontos para acolher as pessoas que vinham buscá-los. E assim aconteceu o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como queiram, onde Jesus falou das bem-aventuranças. Na filosofia grega, se não ligar não vai funcionar, certo? Na filosofia grega, bem-aventurança quer dizer felicidade. O Espiritismo esclarece que felicidade consiste em fazer o próximo feliz, como nos ensinou Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Nós não conseguimos ser felizes sozinhos. É até parte de uma música, mas é muito verdadeiro. O outro ao nosso lado tem que estar feliz também. Nós não conseguimos ser felizes com alguém sofrendo ao nosso lado. Vejam, nós sabemos que Jesus falava aramaico. E aramaico é considerado uma língua pobre. Pobre no sentido de que uma única palavra tem vários significados. E naquele momento, Jesus falava com quem? Pescadores, lavradores, velhinhos doentes, mães com as criancinhas do povo, pessoas naturalmente analfabetas. Por quê? Porque naquela época, educação era só para os homens, raras mulheres tinham acesso e que tivessem condições financeiras. Então, a grande maioria ali era analfabeta. E eles devem ter entendido bem-aventuranças como felicidade, como felizes. Nas traduções dos evangelhos de de Mateus e Lucas, onde nós vamos encontrar as bem-aventuranças, os tradutores usaram bem-aventuranças talvez para homenagear Jesus. Mas nós sabemos que as pessoas não entenderiam. Nós mesmos não entendemos o que são bem-aventuranças. Eu fui estudar, eu falei, nossa, felicidade. Nunca. A gente fica bem-aventurado. Bonito, né? Lindo, mas o que quer dizer isso? Imagina naquela época, provavelmente nós estivemos lá, nós não entenderíamos nada. Agora que nós entendemos o que é ter bem-aventuranças, vamos entender o que é felicidade. Narra a antiga lenda que um rei ficou muito doente de uma hora para outra. Chamaram todos os médicos da corte, todos os sábios, até os curandeiros das regiões, ninguém conseguia salvar o rei.
E a doença foi crescendo, sua saúde foi se debilitando, todo mundo desesperado, até que uma serva, uma senhorinha, falou assim: eu sei como salvar o rei. Todo mundo se espantou. Uma serva, uma senhorinha. Mas, né, como já não tinha mais para onde correr, vamos ouvir a senhora. Ela disse: vocês precisam encontrar um homem feliz e vestir a camisa desse homem feliz no rei. Ele vai se curar. O rei mandou todo mundo: saiam para procurar um homem feliz nesse reino, por favor, encontrem esse homem feliz e me tragam a camisa dele. Eles andaram por todos os lugares e não havia um homem feliz naquele reino. Quem era rico reclamava da família, quem era pobre porque era pobre. Os pais reclamavam dos filhos, os filhos reclamavam dos pais. Não havia ninguém feliz. Eles já estavam desesperados. E um final de tarde, o príncipe estava andando a cavalo quando ele passou perto de uma cabana e ouviu um homem rezando. E ele dizia: Senhor, obrigado. Hoje completei meu trabalho, ajudei meu próximo, tenho o que comer e vou para casa tranquilo. Muito obrigado, Senhor. O príncipe falou: meu Deus, alguém feliz finalmente. Mandou os guardas irem até a casa desse homem e pagarem o que ele quisesse pela camisa dele. E eles foram. Mas quando eles entraram na cabana, o homem era pobre, mas tão pobre que nem camisa ele tinha. Essa camisa, vocês lembram que o rei precisava de camisa, né? O rei já tinha essa camisa, mas ele não percebia. Nós temos essa camisa. São as nossas boas palavras, nossos bons pensamentos, nossas boas ações. Quando nós praticamos o bem, nós estamos vestindo a camisa do homem feliz. Então, felicidade é isso, fazer o outro feliz, como nos ensina a doutrina espírita. E a doutrina espírita nos mostra isso. As bem-aventuranças consistem em um extraordinário cântico de amor e de compaixão dirigido em especial aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. Como nós teremos dias melhores? Com a felicidade. Nesse contexto, o espírita e todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver encontram nelas uma rota de redenção espiritual. Jesus nos mostra um caminho. Vamos ver então como o Espiritismo vai nos explicar esse caminho. Jesus começa com: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Certa vez Chico Xavier estava caminhando com os amigos do Centro Espírita, quando ele olhou para o outro lado da rua e viu um homem mexendo num saco de lixo, provavelmente procurando comida. Chico não pensou duas vezes, atravessou a rua e foi conversar com o homem. Os amigos ficaram do outro lado, espantados. Nossa, o que será que o Chico está fazendo? O que é isso, né? Mas esperaram. Chico conversou longamente com aquele homem, conversou, depois deu um abraço apertado, bem demorado no homem e voltou. Continuou caminhando. Os amigos todos muito curiosos, né? Mas ninguém tinha coragem de perguntar nada para o Chico. Um olhava para o outro, nada, até que um teve coragem de perguntar e falou: que triste, né, Chico? Aquele espírito inferior passando por essa provação. Chico olhou para ele, sorrindo, e falou: ah, meu amigo, você está muito enganado. Aquele é um espírito superior, na sua última reencarnação aqui na Terra. Ele veio com a missão de nos ensinar a não julgar pelas aparências. O que nós entendemos como pobre? Nós entendemos pobre como aquele que pouco tem ou que nada tem. Às vezes até usamos a palavra humilde, mas a gente tem um pouco de preconceito com essas palavras. Jesus se refere aqui
aqueles que são humildes. Eles podem até ser desprovidos de inteligência, mas eles ao mesmo tempo, eles estão desapegados do material. Então, se vocês perceberam bem, pobres em espírito. Não é pobre de espírito, em espírito. É aquele espírito que já se livrou das amarras da matéria. Nós ainda estamos longe disso, nós vamos chegar lá. É nosso próximo passinho, né? Mas isso vai levar um tempo. O que nós precisamos fazer? Respeitar o outro, praticar a caridade, sermos melhores a cada dia. Esse é o pobre de espírito. E Jesus continua com bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não vamos começar com o chororô aqui, tá? Que não vai adiantar. Não é esse choro. Não é o choro da dor, não é o choro da saudade. Jesus estava nos falando de outra coisa. Essa bem-aventurança também é conhecida como bem-aventurados os aflitos. E nós passamos por aflições todos os dias. São desastres naturais, são desafios, são provações, enfermidades, flagelos inesperados. E a gente fica pensando, por que tanta dor? Onde estão os bons espíritos que deveriam estar ajudando? No livro Cartas e Crônicas, o irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz um texto que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo no nosso planeta agora. Conta-se que Allan Kardec, pouco antes de publicar o Livro dos Espíritos, foi levado certa noite em sonho a uma região sombria por um espírito sublime. Lá gemiam milhares de entidades em sofrimento. Atônito, Kardec lembrou dos tiranos da história e perguntou: jazem aqui os crucificadores de Jesus? O guia, solícito, informou: nenhum deles. Eles desconheciam o mal que praticavam e o próprio Jesus os auxiliou e conseguiu abençoadas reencarnações para que se resgatassem diante da lei. E os imperadores romanos, que impuseram tantos suplícios à humanidade? Nada disso. Homens como Calígula e Tibério não tinham qualquer noção de espiritualidade. Estão no campo físico, à busca da remissão. Estão presos aqui os algozes dos cristãos da época de Jesus? De modo nenhum. Eles eram quase selvagens, apesar de apresentarem serem civilizados. Estão reencarnados para adquirirem instrução e conhecimento. Perceberam quem está reencarnado aqui, nesse momento entre nós? Talvez alguns de nós? Por que nós temos tantas aflições nesses momentos? Os que crucificaram Jesus. Os imperadores romanos, como Tibério e Calígula, os que perseguiram os cristãos na época de Jesus, ainda estão aqui em busca de remissão, entre nós. 2000 anos. Eles continuam conosco. Nós continuamos aqui. Quando nós lamentamos nossas dores, nós precisamos entender que estamos colhendo o que plantamos, que estamos num mundo de provas e expiações, que esse mundo está em transição e que essa transição depende de nós. É desse choro que Jesus está falando. Na sequência daquela viagem que Kardec fez, ele pediu ao Espírito Superior: então me explique, quem são esses sofredores que me cortam a alma com seus gemidos? Preste atenção agora. São os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e do mal. Principalmente os cristãos que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço ou uma nova reencarnação
é sempre mais difícil. Eles ainda não conseguiram reencarnar. Estivemos aqui, não prestamos atenção no que estava sendo ensinado. Muitos ainda estão lá. Kardec, chocado com aquilo que ele presenciou, quando ele acordou, foi de imediato, escreveu a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer todo o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E Jesus continua nos mostrando o caminho. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Em uma cidade do interior, vivia um homem que não se irritava e não discutia com ninguém. Ele estava sempre de bem com a vida, até pediam para ele ir resolver algum problema que acontecesse ali próximo. E essa posição dele causava admiração em alguns, mas irritava outros. E entre os que se irritavam, tinha um grupo de amigos dele. Eles estavam sempre tentando fazer com que o homem caísse em erro. E não conseguiam. Então, eles iam tentar uma última vez. Eles iam levar esse homem para jantar fora, num restaurante que eles conheciam. Foram no restaurante, combinaram tudo com a garçonete. E foi o homem lá. Sentaram à mesa. E o primeiro prato a ser servido era uma sopa que eles sabiam que o homem adorava. A garçonete veio, serviu todo mundo, propositalmente, quando chegou a vez dele, ela saiu. Ele ficou olhando, os outros comendo, esperando para ver se ele ia brigar. Nada. Ela voltou para servir uma segunda rodada, passou por todo mundo e não serviu ele de novo. Aí, ele chamou a garçonete, moça, e ela virou para ele: o que você quer? Você não vai me servir? Eu já te servi. Aí ele olhou para o prato, olhou para ela, o prato estava limpo. Parou um pouquinho, todo mundo parou de comer, silêncio absoluto, né? Agora ele vai perder esse dedo. Aí ele falou assim: a senhora me serviu, mas estava tão bom que eu quero mais um pouco. E aí ela teve que servir. E eles entenderam então que aquele homem não iria se irritar. Eles estavam convencidos de que nada mais faria com que aquele homem perdesse a compostura. O manso não é um fraco, o manso é um forte, que entendeu que tudo tem um tempo para se manifestar. Então, quando nós vemos uma pessoa que não se irrita com qualquer coisinha, que não tem um pavio curto, como muitos de nós, inclusive eu, né, a gente tem que admirar essa pessoa, porque essa pessoa já entendeu que na hora certa a coisa vai acontecer. E Jesus nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça nos parece algo totalmente material. Mas a que justiça Jesus se refere? Vamos fazer uma reflexão a partir das palavras da professora Lúcia Helena Galvão, uma palestrante espírita, que nos diz que uma das coisas mais fundamentais é confiar na vida. Ela diz assim: a vida passa por ciclos que nos deixam loucos. A gente não entende o que é aquilo, por que acontece da maneira que acontece. Por que coisas tão surpreendentes nos pegam de surpresa, de uma hora para outra, e desmontam a nossa vida? Por que passamos por momentos tão difíceis? Quando nós aceitamos que a vida não é caos, nós aceitamos que ela sempre tem lógica no que faz. E ela sempre quer nos ensinar alguma coisa que vai nos fazer crescer, embora nesse momento nós não entendamos. Mas sempre tem, por trás de qualquer coisa que aconteça, um propósito maior.
ela sempre quer fazer com que todos que estejam envolvidos ali cresçam com aquela experiência. A vida não é casual, a vida não é caos, a vida tem um sentido. Se acreditarmos nisso, é muito mais fácil vivenciar as experiências da vida. Quando não confiamos na vida, nos sentimos injustiçados, azarados, pessoas que foram marcadas para sofrer. Ficamos eternamente com aquele sentimento de vítima e atraindo o pior para nós. Porque se eu sofri o pior uma vez, eu vou ficar eternamente esperando pelo sofrimento. Temos que acreditar que a vida é pedagógica e que ela tem algum sentido nas coisas que faz conosco. Jesus nos leva a procurar a justiça naquilo que acontece conosco. Buscamos ser justo naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, deixando de lado nossos interesses mesquinhos. Emmanuel nos diz: não é necessário atravessar as portas do túmulo para encontrar a justiça face a face. A justiça revela-se no cotidiano, nos princípios de causa e efeito. Tudo o que acontece conosco teve alguma causa e agora estamos recebendo o efeito do que nós fizemos. Isso acontece em todos os instantes da nossa vida. E Jesus volta a falar em justiça, quando ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tinha um juiz chamado Eliaquim. Ele era um juiz muito respeitável, muito sábio. E um dia compareceu diante dele um negociante de nome Jonathan, carregando um pobre mendigo de nome Zorobabel. E o comerciante gritava, ele entrou no tribunal gritando, furioso: esse homem me roubou, vendeu-me um colar de pérolas por 5 moedas, dizendo que valia 5.000 moedas. Eu comprei achando que tinha feito um grande negócio. Depois fui descobrir que aquele colar não valia mais de 2 ovos cozidos. Ele me roubou e merece ser castigado. É um ladrão. Já reclamei com ele, mas o vagabundo já gastou todo o meu dinheirinho. Exijo para ele as penas da justiça. O juiz pensou um pouco, ele sempre prezava pelo que determinava a justiça, e pediu que o pobre mendigo se manifestasse. Ele teria o direito de se colocar. E ele disse: grande juiz, reconheço que transgredi os regimentos e fiz mal ao meu próximo. Entretanto, tenho 2 filhinhos acamados em casa e precisava do dinheiro para comprar remédio. Sei que eu errei, mas eu não consigo trabalho por conta da minha idade, da minha pobre aparência. Por favor, tenha pena de mim. O juiz pensou um pouco e sentenciou para Zorobabel 5 bastonadas num quarto fechado para ele aprender a não roubar o próximo. Para Jonathan, 20 bastonadas em praça pública para ele aprender a não abusar dos mais carentes. O comerciante levantou para 10. Que é isso? Eu sou a vítima aqui. E eu devo pagar por uma falta que eu não cometi? Isso é um absurdo. O magistrado bateu forte na mesa com o martelo e disse assim: Jonathan, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. Zorobabel, o mendigo, chefe de uma família infeliz, furtou-te 5 peças de ouro, no propósito de socorrer os filhos desventurados. Porém, tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue, apoderando-te de um objeto que acreditaste valer 5.000 peças de ouro ao preço irrisório de 5. Quem é mais nocivo à sociedade?
O mísero esfomeado que rouba um pão para alimentar os filhos? Ou aquele que tem uma padaria e usa dela para roubar dos que precisam? E sob a vigilância de guardas robustos, Zorobabel recebeu as 5 bastonadas em sala de portas fechadas para aprender a não roubar. E Jonathan apanhou em via pública, de modo a não mais explorar sem escrúpulos a miséria e a simplicidade do povo. Jesus nos fala aqui mais uma vez de justiça. E muitas vezes nós nos sentimos injustiçados pelas leis humanas. Mas quem faz as leis humanas? Homens imperfeitos como nós. E elas existem, essas leis existem, para nos impedir de nos agredirmos, de nos ferirmos. Sobre isso, Chico Xavier nos ensina: o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplos para as próprias gerações. A esperteza corrompe a vida. Outra, a honestidade enobrece a alma. Na sequência, Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E sobre isso tem a história de um homem que enriqueceu da noite para o dia. Ele recebeu uma herança de um tio distante que não tinha outros herdeiros, ficou para ele. Ele recebeu uma fazenda enorme onde trabalhava muita gente, ela se mantinha muito. Mas infelizmente, junto com a herança vieram o orgulho e o egoísmo. E aquele homem era um déspota com os empregados. Bom dia, obrigada, por favor, não existiu no vocabulário dele. Eram só desmandos, qualquer pequeno deslize a pessoa era demitida e os empregados ficavam no emprego porque precisavam dele, não porque gostassem de estar ali. Com isso, o nosso amigo não fez amigos. Ele era uma pessoa aturada, não amada. E um dia ele estava na rede tomando um suco, quando ele começou a ouvir uma gritaria. Uma mulher gritava muito, pedindo socorro. O filhinho de 3 anos dela caiu no poço e ela pedia ajuda. E ele na rede, tomando seu suquinho, pensou: precisa de um carro de tração para descer um homem, para tirar a criança de lá. Eu tenho carro, podia dispor de 2 funcionários para fazer isso. Mas quem que ela pensa que é? Estou aqui tranquilo, ela gritando na minha orelha, que essa mulher pensa que ela que resolve o problema dela, o filho é dela. E mandou expulsar-lhe a mulher das suas terras. O que aconteceu? Passados uns dias, ele amanheceu doente. Ele estava totalmente inchado. Ele não conseguia pisar no chão, não conseguia dobrar a mão. Inchou o corpo, inclusive a língua. Provavelmente ele estava envenenado por ele mesmo, pelas aquelas atitudes, pelas aquelas palavras, sua maneira, ele se auto-envenenou. E chamaram médicos, os médicos cobraram fortunas dele, mas não conseguiram curar o homem. E ele piorando, com muita dor. Um dia ele pediu para o seu servidor particular que procurasse alguém que pudesse vir ajudá-lo, banhá-lo, acomodá-lo. E esse homem saiu desesperado, né? Que se não fizesse ia ser demitido. Horas depois voltou com uma mulher. A mulher já chegou fazendo uma oração do lado dele. Depois acomodou ele, banhou ele. Quando ele sentia dor, ela acariciava, acalmava, falava com ele, rezava com ele, falava de pessoas, que todos somos irmãos, todos somos iguais. E ela foi trabalhando, e ele foi melhorando, foi se acalmando, foi melhorando. Um dia, ele já bem melhorzinho, perguntou para ela:
quem é você afinal? Ela olhou bem para ele e falou assim, você não está me reconhecendo? E ele viu, aquela era a mulher cujo filhinho tinha caído no poço e ele mandou expulsar dali. Para quaisquer ofensas, usa a misericórdia na embalagem do silêncio e atrairás a luz para que todas as sombras sejam dissolvidas. A palavra misericórdia tem origem no latim, vem miseratio, quer dizer miséria, e cordis, quer dizer coração. Ou seja, misericórdia é ter compaixão no coração. É você entender o outro, ter empatia, aproximar seus sentimentos dos sentimentos dos outros. Todos nós precisamos de misericórdia, em algum momento da nossa vida. E nós precisamos ser misericordiosos em todos os momentos da nossa vida. Isso faz parte do nosso crescimento. O que é isso? É dar, mesmo para quem não parece não merecer, mas ele merece um pensamento teu, uma prece tua, um olhar diferente. É perdoar, não esquecendo qual foi o erro, mas perdoar. Na medida do possível, ainda não sei perdoar, tenta relevar, tenta não guardar mágoa. E o mais importante que nós precisamos fazer, perdoar a nós mesmos. E esse é o mais difícil, porque nós estamos sempre nos pensando assim, se eu não esqueço nenhuma ofensa, nenhum erro, nem mesmo os meus, será que Deus vai me perdoar? O auto-perdão, ele esbarra na culpa. E a culpa, ela é uma sombra que nos persegue. Eu me sinto culpado por alguma coisa, por isso eu não me perdoo. E eu preciso me desvencilhar disso. A culpa, ela é incentivada pelo orgulho. Ah, eu não tenho culpa, não fui eu. O outro que me levou a fazer isso. Ninguém te levou a fazer nada, a escolha foi tua. Ele está ali, né, fazendo o papel dele. Não dizem que nossos maiores educadores são os nossos inimigos? Ah, mas eu não tenho inimigos. Puxa, que bom. Encarnado talvez não, né, meu amigo? Mas vai saber os desencarnados como é que estão. Né? E se você tem esse orgulho, você tem inimigos. E esse orgulho nos impede de progredir. Ele nos leva a tentar realizar o que nós não conseguiremos, nos leva ao comodismo, ao vitimismo. Então, esse trabalho nós temos que ir fazendo aos poucos. A capacidade de nos perdoar vai nos trazer paz e disposição para evoluir. Mas ainda está um pouquinho longe do que nós precisamos fazer para reparar todo o mal que nós já fizemos e que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações exatamente para trabalhar isso. O auto-perdão, ele fica mais acessível quando nós compreendemos que cada um só dá o que tem. Não é só o outro que só dá o que tem. Eu só dou o que eu tenho. Eu tenho que entender isso. Isso é deixar o orgulho de lado, deixar o egoísmo de lado. Quando nós percebemos que nós erramos, vamos ajustar nossa trajetória. Se a gente tropeçar, vamos tentar de novo. Sempre buscando nos perdoar. Tentando não nos magoar. Porque a mágoa, a culpa, são como uma lixeira sem tampa. O tempo todo estão ali, crescendo, aquele cheiro horroroso crescendo, e elas vão crescendo na nossa vida. Jesus nos diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando a gente fechar a lixeira, o
Quem sabe o nosso coração fica um pouco mais limpo, né? Tinha 2 meninos que estavam andando por uma estrada. Quando eles viram num canto ali da estrada, um casaco dobradinho com um par de sapatos do lado. E eles ouviram, logo na frente, alguém trabalhando a terra. Aí o mais novinho disse assim, vamos esconder? Daí a gente fica escondidinho para ver a cara dele quando ele voltar aqui. Aí o outro, um pouco mais experiente, falou assim, olha, pelo estado do casaco e do sapato, é uma pessoa de poucas posses. Tem uma ideia melhor, vamos colocar uma moeda em cada sapato e vamos nos esconder para ver a reação dele. Logo, o dono do veio, colocou o casaco, sentou, vestiu uma bota, sentiu que tinha, tem uma pedra aqui dentro, virou uma moeda. Ele pegou a moeda, nossa, olhou em volta, procurou, o que será essa moeda, né? Deixou a moedinha ali, foi pôr outro sapato, a mesma coisa. 2 moedas. Ele começou a chorar, ajoelhou e fez uma prece muito sentida, agradecendo a Deus pela pessoa que tinha feito aquilo por ele, pedindo a Deus que abençoasse essa pessoa, porque em casa sua mulher estava de cama e os filhos estavam sem comida. Ele precisava muito daquelas moedas. E, feliz da vida, correu para casa. Os meninos saíram do esconderijo, se olhando, não acreditando, eles foram tocados pela prece do homem que pediu por eles, sem conhecê-los. E foram embora pela estrada com um sentimento de bondade no coração. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. O que é um coração puro, um coração limpo? É aquele que não tem maldade, que percebe, sente, opera no bem, praticando caridade. As pessoas confundem muito a caridade. A caridade seria dar dinheiro para alguém, dar um pão para alguém, a esmola. Caridade é bem mais que isso. Caridade não pede nada material. Caridade pede um sorriso, um olhar, um abraço, um ouvido, um ombro. Às vezes a pessoa só precisa falar, só precisa ser ouvida. Não é para ela começar a contar os problemas dela e você dizer, mas você não sabe o que aconteceu comigo, foi bem pior. Não divida o teu problema com ela, ela não precisa disso. Ela precisa que você ouça. Você não sabe aconselhar? Não aconselhe, só ouça. E faça uma oração por essa pessoa. Peça que os bons espíritos intuam essa pessoa para tomar as melhores decisões. Isso é caridade. Isso é ser puro de coração. Levar uma vida transparente. Agir sem segundas intenções. O que nós precisamos para ter coração puro? Aprender a orar. O que a gente faz na oração? Principalmente, pede. Nós somos os maiores pedintes que Deus já viu na vida. Ele está sempre pedindo alguma coisa. Deus me ajuda a fazer isso. Deus me ajuda a fazer aquilo. Claro que você vai ter ajuda, mas você precisa ter merecimento. Faça a tua parte. Tente. Não deu certo? Tenta de novo. De outro jeito. Escute. Às vezes te dão uma ideia, um amigo te diz, mas se você fizer desse outro jeito, você diz, não, tem que ser do meu jeito. Eu acho que é assim que é certo. Se já fez, não deu certo, ouça o outro, tenta do outro jeito. Tenha o coração aberto. Isso é ter um coração puro. E Jesus encerra essa rota de redenção espiritual com bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No livro Cartas e Crônicas, de novo, encontramos a história de Anacleto. Anacleto, todo dia de manhã, antes de levantar, lia o Evangelho. E naquela manhã, ele leu uma passagem de João que dizia: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Aí ele pensou:
Com certeza. A paz de Jesus envolve o mundo inteiro. E hoje eu me proponho, eu vou enxergar todo como meus irmãos, buscando a paz entre nós. E levantou, feliz da vida, foi pro banho e tal, mas quando ele saiu do banho, que ele foi vestir a calça, a barra estava desmontada. Irritado, ele chamou a esposa. A esposa veio, mansinha, com o neném no colo. Dava para ver que o neném estava doente. Mas ele nem olhou para o neném. Você só cuida das crianças e eu? Como é que eu vou trabalhar com a calça desse jeito? A mulher, sem falar nada, foi lá, pegou outra calça e trouxe para ele. Ele vestiu a calça e foi tomar café. Quando ele sentou na mesa, ele percebeu que não tinha leite. Já, né, pronto para uma briga, ela falou que não pôde ficar na fila do leite porque a neném estava com febre. Ele nem respondeu. Levantou, já ia sair sem tomar café mesmo. Quando abriu a porta, deu de cara com o sogro, pedindo ajuda porque estava passando por problemas financeiros. A resposta dele foi bem agressiva. O senhor está doido? Se eu tivesse dinheiro no bolso, eu não precisava ir trabalhar. Dá licença. E saiu, foi para o ponto de ônibus. Quando o ônibus chegou, estava lotado. Ele xingou todo mundo de maldito e tal. Esperou outro ônibus. No outro ônibus ele conseguiu sentar. Sentou, foi se acalmando e lembrou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele passou: meu Deus do céu, nem com a minha família consegui manter a paz. A paz, ela não é muito fácil. Vamos pensar no Anacleto. Como é que nós temos agido com as nossas famílias e com os nossos amigos? Nós mantemos a paz? Ou nós pedimos deles o que nós não damos para eles? A paz, ela definha no nosso coração quando a gente tem esses sentimentos de orgulho. Tudo para mim. Façam para mim. Eu em primeiro lugar. E fica muito difícil. É assim que as discussões começam, as guerras começam. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos tentar superar os nossos erros e dialogar, escutar, prestar atenção. Anacleto, em nenhum momento, ele olhou para a filha, que estava doente, um bebê doente. Era ele, as coisas dele, o momento dele. A esposa aguentou tudo calada. Ela podia ter revidado, aí aquela batalha ia se manifestar, mas é a criança. Alguém tinha que cuidar daquela criança. E o sogro, coitado, que não tinha nada a ver com a briga, ele estava precisando. Ele podia ter sido mais carinhoso com a esposa, com a filha, até com o sogro. Mas ele não lembrou das palavras de Jesus. Nós precisamos usar os óculos da bondade. Vocês já ouviram falar dos óculos da bondade? Quem usa os óculos da bondade consegue ver no outro o bem que existe dentro dele. E todos nós temos dentro de nós um pouco do bem. Temos o mal ainda, claro, mundo de provas e expiações, espíritos inferiores, sabemos disso. Mas nós temos dentro de nós um pouco de bem. E o outro também tem. E é isso que a gente precisa procurar em cada um. Ver o bem que existe dentro dele. Paz para o coração e luz para a razão. Esse é um ensinamento espírita. Isso significa acalmar nosso coração e também saber usar a razão. Quando nós fomos criados, nós recebemos a razão, para que nós saibamos utilizá-la de maneira correta. O que nós vimos aqui agora? As ações humanas, né? Seriam os pobres espíritos, todas essas bem-aventuranças,
E o que Jesus nos promete quando nós conseguimos ser assim. Nós podemos entender que as bem-aventuranças são felicidade. Ela pede de nós que nós façamos o outro feliz. Para isso, nós temos que ter merecimento para evolução. Cada bem-aventurança que está aqui, ela enfatiza a importância de nós vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos têm uma aplicação atemporal. Hoje nós conversamos sobre isso. Atemporal. O tempo todo. Todo o tempo da nossa existência. Esses ensinamentos têm aplicação. Aplicando um caminho de amor, compaixão, justiça no nosso dia a dia. Tirando de dentro de nós o homem velho. Já ouviram falar disso? Paulo de Tarso, ele falou com os Efésios sobre nos despirmos do homem velho e nos revestirmos do homem novo. O que seria esse homem velho que nós precisamos tirar para colocar o novo? Nós temos esse homem velho nos erros que nós trazemos, nas experiências infelizes de vivências passadas e da atual. Ele ainda está muito presente em nós. No nosso comportamento egoísta, orgulhoso, toda vez que nós buscamos satisfazer somente os nossos sentidos, os nossos desejos, sem nos preocuparmos com os nossos semelhantes, ali o homem velho está se manifestando. O homem novo, por sua vez, é totalmente diferente. Ele preocupa-se com os outros mais do que consigo mesmo. Ele emprega todos os esforços ao seu alcance para se melhorar. Ah, mas eu só vou olhar para o outro, não vou olhar para mim. Eu tenho problemas, eu tenho minhas necessidades, mas o outro também tem. Por que o meu é maior que o outro? Não é. O meu é tão importante quanto o do outro. E se eu puder, eu tenho que ajudar essa pessoa. Nessa maneira, nesse momento, nós estamos despindo o homem velho e revestindo de homem novo. Mas isso vai ser um processo, não vai acontecer. Agora vou sair ali já fazendo isso. Não, é um processo longo que nós vamos precisar trabalhar. E essa imagem nos mostra perfeitamente. É a imagem daquele copo com água suja, que nós vamos aos poucos colocando água limpa e ele vai se limpando. É uma mudança gradativa que a doutrina espírita nos ensina através da reforma íntima. Nós vamos ter que trabalhar isso, nos melhorando pouco a pouco, encarnação em encarnação, não é numa só. É um processo que eu não vou deixar para começar amanhã, que eu já devia ter começado ontem, para que isso vá acontecendo e a cada reencarnação eu volte melhor do que eu era, melhor a cada dia. Somente com a reforma íntima nós estaremos prontos para colocar as bem-aventuranças em ação na nossa vida, transformando esse aprendizado em ações concretas. Nós encerramos agora com essa frase na Mahatma Gandhi: se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Muito obrigada a todos. Tenhamos uma semana abençoada, buscando nos melhorarmos a cada dia. Agora vamos fazer uma prece para encerrar nosso trabalho de hoje. Vamos, nesse momento, abençoados que estamos pela espiritualidade aqui presente, agradecer
por podermos ter mais um instante de estudos dos ensinamentos de Jesus. Que essas bem-aventuranças nos façam refletir sobre o caminho que estamos tomando, nos façam perceber que podemos melhorar nossas condições de modo a sermos úteis, sermos agradáveis, sermos pacíficos com tudo que aconteça ao nosso redor. Que possamos ajudar nosso planeta nesse momento de transição, nos melhorando, mostrando, sem impor, qual a maneira de convivermos em paz, com muito amor, com muita fé, com muita esperança, dentro dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.